Estamos aqui de volta com a live das cavernas para que você entenda um pouquinho mais agora sobre expressionismo abstrato. A gente está aqui no slide de composição abstrata que você já deve ter visto na aula de abstração. A volta, a gente já falou aqui do conceito de abstração, né? A arte figurativa, a arte abstrata, o concreto e o abstrato, né? Falamos inclusive já em outras aulas da arte rupestre e da sua relação com a arte figurativa e a arte abstrata, né? O figurativo que está mais ligado, em tese, à subsistência, né? O homem percebendo a sua caça, vendo o que é caça, o que caça ele, e a arte abstrata, né? Em todos os países existem esse tipo de arte abstrata que está mais ligada ao símbolo, à linguagem, até à escrita. Não é uma escrita ainda, mas é uma simbologia. É o primeiro momento na história que a gente está simbolizando. O que a gente quer ver aqui de fato? A gente quer ver esse cara aqui, ó. Deixa eu pôr nesse cara aqui então. Não é aqui, não é aqui. Aqui. A Kandinsky, que é o começo da abstração, assim como a Hilma af Klint, né? A gente já falou um pouquinho dela. Tem aqui um wiki-art deles, né? Também. Kazimir Malevich, início da abstração. Piet Mondrian, início da abstração. Tomiotaki no Brasil, Manamumab no Brasil, beleza? Mas a gente precisa falar desse cara aqui, ó, Jackson Pollock, beleza? O Jackson Pollock, vamos deixar o WikiArt, esse é o WikiArt para você que não conhece. O WikiArt ele vai apresentar as obras do artista, ó, tem 96 obras dele aqui, dentro de uma ordem cronológica, ó, de 30 a 35, depois 34, 37, né? Você vai vendo a obra do artista acontecer na sua frente. Quando eu digo acontecer, você já entendeu que está numa linha do tempo. Né? Então a gente vê a evolução do artista aqui. Ele está inserido no começo da carreira dele no movimento expressionista, que é um movimento de pura força, que começa na Alemanha. Aquele movimento que traz, por exemplo, o cinema, a gravura, a escultura, as artes visuais, né? Todas era um movimento de amplo aspecto cultural. No cinema você vai ter Nosferatu, que é um filme, o primeiro filme sobre vampiro, que você sabe, não pôde chamar Drácula por conta de uma disputa autoral, né, de direitos autorais com o Bram Stoker, ok? Aos poucos, e aqui já começa a acontecer, o nosso querido Jackson Pollock vai começar a ser abstrato. Né? Repara que a obra dele é uma obra muito intensa, muito forte, né? A beleza não é uma característica do expressionismo, ok? Estamos falando por enquanto do expressionismo, mas a gente tem que chegar no expressionismo abstrato, ok? Que a gente vai falar dele já um pouco. Então, o expressionismo, como vertente europeia, ela tem uma característica fundada no rompimento estético da beleza, ok? Então, a beleza não é aquilo que vai ser classificado com a beleza clássica aqui, né? A gente não tem, aliás, ao contrário, a gente tem inclusive aqui nas obras do expressionismo um questionamento da beleza clássica, da beleza do impressionismo, da beleza do fauvismo, que são belezas ainda que estão rompendo com tradições. Aqui então o rompimento é massivo, é gigante, ok? Só que ele começa, eu vou tentar pôr aqui uma das obras para a gente ver mais ampla. Olha só, ele começa trabalhando um gestual que não é muito comum para o artista abstrato. Você sabe que a abstração ela tem a geométrica e a abstração orgânica, vamos dizer assim, né? A geométrica, linhas retas, círculo, triângulo, retângulo, né? Trabalhos com linhas organizadas, né? Tem uma questão de muita determinação, de muita organização, muito raciocínio para fazer uma obra abstrata geométrica, né? Lembra, a abstração é aquele momento artístico que a gente está lidando com a essência da arte. Ponto, linha, plano, né? Degradê, luz e sombra, coisas que são elementares, essenciais para a arte em si. Nesse caso aqui, o expressionismo, ele vai ser muito gestual,
né, extremamente gestual. Vamos tentar voltar e ver se ele volta certinho. Voltou. Aí, ó, todas as outras, Eyes in the Heat, né? Todas essas obras tinham nomes. A partir de um certo momento na história dele, ele vai começar a dar números para a obra. E aí ele vai criar, né, dentro do potencial criativo, humano dele, percebendo o que ele estava fazendo, né, ele vai começar a criar um novo estilo. Tá certo? Esse novo estilo ele vai nomear de expressionismo abstrato. Então, vamos para o expressionismo abstrato então mesmo. Ó. Então, é uma coisa importante que você precisa pensar agora. O Jackson Pollock é um americano. Ele está na década de 50, 30, 40 e 50, né? Ó, aqui é uma de 40, uma de 49, você viu obras de 35, né? O começo da carreira dele, e ele vai revolucionar a arte, ele vai trazer uma revolução para a arte no final da década de 40, início da década de 50, que é justamente uma década, que é uma década dos beatniks, né, da literatura americana marginal, que vai viver aquilo que fala, vai escrever na rua, vai viajar aos Estados Unidos, né? A grande imagem que eu tenho dos beatniks é eles saírem pela Route 66 na época, né? E cortarem os Estados Unidos de leste a oeste, entendendo os Estados Unidos, vivendo da poesia, né? Eles vão construir experiências, universidades que vão falar do beatnik nessa nova forma de ser. É daí que surge o movimento hippie, o movimento feminino de libertação sexual, né? As mulheres encabeçando, o antirracismo norte-americano vai tomar uma força muito grande. O movimento antirracista americano, né? Ele é gigante, ele é poderosíssimo, tem ecos aqui no Brasil também, mas na arte, veja, a gente está vendo essa coisa acontecer na arte. As pessoas, inclusive, fazem uma relação aqui com o expressionismo abstrato do Jackson Pollock com a visão da bomba atômica. Seria a possibilidade de ver o caos nas artes visuais representado simbolicamente, né? A arte é uma representação essencialmente simbólica. Então, a gente tem que entender o seguinte: pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos recebem uma tropa de pessoas da Europa, né? Filósofos, cientistas, intelectuais, né? Ricos, certo? A população em geral, certo? Fugitivos de guerra, beleza? Porque está acontecendo uma guerra mundial na Europa, que os Estados Unidos estão participando dentro do polo amigo, né? Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia, Brasil, tá certo? Então, com o final da Segunda Guerra Mundial e com a vitória americana e com o domínio americano sobre a Inglaterra, os Estados Unidos vai reconstruir a Europa, os Estados Unidos fica muito rico, né? Não só fica muito rico, e as empresas americanas extremamente ricas, como eles têm agora um potencial humano extremamente grande, né? Eles têm artistas europeus, Salvador Dalí, Duchamp, tá tudo lá nos Estados Unidos agora, né? Cientistas, filósofos estão lá. Então, o Jackson Pollock, na verdade, ele passa a ser, a partir de 30, 40, né? E muito mais efetivamente em 50, ele passa a ter contato muito grande com essas pessoas que trazem para ele novidades. Eles não trazem para ele o que ele criou, né? Mas eles trazem esse ambiente efervescente de coisas acontecendo, né? Quando você está num ambiente desse, você obviamente, amplia a sua reflexão, né? Quando você for para a faculdade, você vai perceber que, né? Olha, faculdade, hein, que é um micro, né? Imagina um cara vivendo num país com tantas pessoas falando de coisas diferentes, coisas novas, né? Mas você vai perceber já que muita gente, e principalmente pessoas que não são do seu curso, por isso conheça todas as pessoas que você puder
conhecer, né? Falando sobre coisas que você nunca ouviu falar, coisas que você, né, não pode conceber, mas que é a realidade de outras pessoas. Se abrir para entender essas outras realidades é o mais importante que pode acontecer com você e é o que eu almejo para a sua existência. Que foi o que acontece com o Jackson Pollock, né? Esse monte de coisas acontecendo faz com que ele crie uma técnica de dripping, o que eu gosto de chamar, né, de action painting, beleza? O dripping, né, e a action painting são técnicas de gotejamento, em que você lança, goteja, né, faz um gesto e lança a tinta em cima da tela. Eu acho que eu tenho aqui tem os principais artistas, né? Mas olha só, eu tenho aqui para você, e esse não vou perder direitos autorais, ó, algumas cenas do Jackson Pollock pintando. Não posso pôr o som, mas eu acho que eu posso pôr aqui as ceninhas, não vai ter nenhum problema aqui com o American Master BPS. Acho que eles não vão achar a gente, né? Olha só, primeira coisa, tela no chão, beleza? Tela no chão, ok? Não está sob o cavalete. É a primeira vez que a gente vai ver uma nova postura do artista sobre um suporte artístico, né? A gente chama a tela, ou a parede, ou enfim, o tecido, seja o que for, né? De suporte artístico. E ele está fazendo esse dripping, essa action painting, né? Uma pintura de ação, esse gotejamento sobre a tela, ó. Então você vai ter cenas, inclusive, de telas muito grandes, onde ele fazia uma espécie de pontezinha. Colocava um balde de tinta num canto, outro balde em outro, uma madeirinha, ele passava em cima mesmo, como se fosse uma ponte, né? Sobre as telas. Então esse vai ser, ó, o resultado das telas do cara. Eu nunca fui para os Estados Unidos, me falta essa viagem ainda para ver em Nova York, no MoMA, as telas dele. Mas meu professor de História da Arte da Unesp, quando eu fiz, foi e falou, ó, quando você vê a tela, como é que eu vou explicar aqui para você? Quando você vê a tela, sem ser de frente, de perfil, né? Então, você vai até a tela, aqui, ó. Aqui, deixa eu colocar de novo aqui. Não tem como. Tá vendo a posição da escultura? Faz esse rostinho virar pro lado. Vira pro lado o rostinho. Vira. Você vê de perfil a obra, né? Se eu tô aqui, eu vejo de frente a obra, ok? Se eu ver de perfil a obra, né? Se eu encostar o meu ombro esquerdo na parede, ou o oposto, o ombro direito na parede, e olhar para a obra de perfil, ele falou para mim, o meu professor, que a obra tinha camadas e camadas de tinta, né? Era muita tinta. A tela ficava pesadíssima por conta da tinta. Restaurar uma obra dessa também deve ser uma coisa muito, muito difícil, né? Então a gente tem aqui algumas cenas do nosso querido e maravilhoso Jackson Pollock, cerca de 1973. Ó. Como eu já vi tudo aqui... Ai, meu Deus do céu, entrou de novo aqui o patrocínio aqui. É duro, viu, gente? Então, nesses vídeos que eu coloquei para vocês aqui, ó, tem tudo que você precisa saber sobre o Jackson Pollock. Esses vídeos são em inglês, não dá para você entender, né, quem não sabe inglês. Coloca a legenda, certo? Coloca a legenda, tenta entender, mas, cara, é isso. Não tem mais nada para dizer, né? Então, o Jackson Pollock é influenciado por essa onda europeia que chega nos Estados Unidos. Com essa onda, esse momento efervescente americano, ele cria um novo procedimento artístico, né, um novo diálogo entre artista e suporte. Ele pisa em cima, ele joga a tinta, né, ele faz uma porção de coisas aí inovadoras para esse momento. E aí é o que mais é importante, né? Ele acaba criando o primeiro movimento nacional, né, americano, que vai repercutir no mundo, beleza? É a primeira vez que os Estados Unidos vai criar um movimento, né? Depois vem a pop art, beleza? Mas é a primeira vez que os Estados Unidos vai criar um movimento que tem repercussão mundial, né? E aí os Estados Unidos não só vai ficar reconhecido como sendo o país da bomba atômica,
que ganhou a guerra, mas também vai ficar reconhecido como um país da arte, da cultura, né? A partir daí começa a vir Jackson's Five, tá certo? A música americana começa a crescer porque o investimento estadual vai também para a arte, para a cultura, beleza? Não há um país no planeta Terra que não tenha investimento estatal, né, na cultura. Não há. Se não há investimento na cultura, no cinema, na literatura do Estado, você não tem o seu potencial ampliado, beleza? E não há colonização maior do que a colonização cultural. É isso que a gente tem que entender dessa aulinha de hoje, que remete, né, um pouquinho às aulas de cinema novo e da ideia do Glauber já lá em 62, 65, de descolonialismo ou de decolonialismo, né? Essa ideia de que nós aqui da América do Sul somos colonizados, principalmente hoje, culturalmente, por outros povos, né? Principalmente os Estados Unidos, que é um país hegemônico, aí, que tem a cultura deles lançada nesse mundo inteiro. Beleza? Então, é isso. Ficamos por aqui hoje e fui!